Hoje é 17 de agosto. É segunda-feira. E também é o dia em que o memorando de entendimento assinado entre os Estados Unidos e o Irã expirou oficialmente. Muita coisa está acontecendo. Muita coisa está acontecendo por baixo da superfície. E estamos aqui com nosso estimado analista, alguém que vocês reconhecem com grande confiança e que nós reconhecemos como um grande colaborador e membro fundador, Larry Johnson. Ele vai descrever o que realmente está acontecendo, enquanto o mundo continua mudando, Trump continua se debatendo e o Irã se torna cada vez mais firme em sua postura. Se vocês gostam do que fazemos, por favor, cliquem em curtir e se inscrevam no canal. Acessem o canal no Substack, com o mesmo nome, Transition Protocol. Tornem-se membros pagos e vamos entregar todas essas ótimas notícias na sua caixa de entrada 2 vezes por semana. Pode começar, Larry. Hey, thanks, Z. We're in a pretty interesting Ei, obrigado, Zé. Sabe, estamos numa posição bem interessante agora no que diz respeito ao mundo, vendo a impotência dos Estados Unidos. Essa provavelmente é a melhor forma de descrever a raiva impotente expressa hoje por Donald Trump contra Oman, prometendo que vai bombardear Oman por algum motivo desconhecido. Então, o que isso me diz é que as negociações entre Irã e Oman sobre a cobrança de taxas no Estreito de Hormuz aparentemente estão avançando. Pelo que parece, Trump recebeu um briefing, talvez um briefing de inteligência, explicando que Oman e Irã estão perto de um acordo. E esse acordo inclui taxas que serão cobradas dos navios que quiserem entrar ou sair do Estreito de Hormuz. Ainda não temos, sabe, nem você, nem eu, nem o Pepe, nenhum detalhe sobre isso. Se vão cobrar de um navio só quando ele entra, ou se vão cobrar de um navio quando ele sai, dependendo do que está transportando, porque certas cargas têm mais valor em dólares do que outras. Mas o fato de os Estados Unidos, de Trump, estarem expressando indignação e ameaçando bombardear Oman só alimenta a narrativa de que Trump é louco, de que, sabe, ele perdeu o contato com a realidade. A outra dinâmica em ação na região envolve nossos amigos, os Houthis. Eles intensificaram seus ataques à navegação saudita. Tudo isso acontece tendo como pano de fundo aquilo que vamos chamar, eu chamo de acordo Eu Também, sabe? METO, Organização do Tratado do Oriente Médio, ou Eu Também. O acordo assinado em Meca entre Paquistão, Turquia e Arábia Saudita. Você sabe que um acordo não é bom quando Donald Trump aparece e o elogia, como fez ontem, certo? Esse deveria ser o primeiro sinal de que talvez não haja nada realmente substancial aqui, que é mais para aparência do que para conteúdo. Ou se for substancial, claramente é algo que os Estados Unidos veem como benéfico para si. Agora, se essa é a premissa do governo Trump, acho que ela é falsa e equivocada. Já vimos isso. Apesar de sauditas e paquistaneses terem assinado, em setembro passado, um acordo de defesa mútua, com o compromisso de que se vocês forem atacados, é como se nós fôssemos atacados. Bem, quando os Houthis lançaram recentemente ataques contra a Arábia Saudita, ou quando as Forças de Mobilização Popular, as PMFs, no Iraque, lançaram ataques na Arábia Saudita, isso deveria ter desencadeado imediatamente. O Paquistão entrou em cena e disse, certo, vamos buscá-los. Isso não aconteceu. E houve ataques depois da assinatura na semana passada desse acordo em 3 partes. E mais uma vez, nem os sauditas, nem os paquistaneses, nem os turcos tomaram medidas para intervir. Então não sabemos exatamente que compromissos eles assumiram. Mas os Houthis, claramente, continuaram lançando ataques. Eles eliminaram uma força saudita, uma força alinhada e apoiada pelos sauditas, no porto de Mocha. Agora, para quem está ouvindo, Mocha é famosa porque foi de lá que veio o conceito do café Mocha, acreditem ou não. Essa região fica no canto sudoeste do Iêmen. E o Iêmen, aliás, produz um café excelente. Yemen, by the way, grows terrific coffee. Pepe Escobar, who I Sabe, Pepe Escobar, cujo gosto culinário eu valorizo, viajou pelo mundo e tomou café.
Veja, quando você cresce bebendo café no Brasil, depois na França, na Itália, na Alemanha, no Vietnã, na Tailândia e no Japão, essas são grandes regiões produtoras de café no mundo. E ele disse que, sem dúvida, o melhor café que já tomou foi lá no Iêmen, no ano passado. Então os iemenitas, além de serem bons com café, também são muito bons em usar mísseis contra alvos dentro da Arábia Saudita. E não apenas na Arábia Saudita, mas também no Estreito de Hormuz. Isso continuou a interromper o abastecimento global de petróleo. Turcos, paquistaneses e sauditas se comprometeram a realizar operações militares conjuntas lá. Trabalhei nesse tipo de operação por 23 anos. Tenho um quarto de século de experiência planejando e executando operações assim. E a menos que esses 3 países já estejam envolvidos no planejamento de uma atividade desse tipo, de um exercício desses, o mínimo será de 12 meses. De 12 a 18 meses, antes que eles realmente consigam fazer alguma coisa. E o que eles vão descobrir nesse exercício, eu já posso prever, é que o grande problema será a interoperabilidade dos equipamentos, porque os turcos, como país da OTAN, dependem em grande medida de equipamentos dos Estados Unidos e do cumprimento de padrões americanos. Os sauditas também dependem muito dos Estados Unidos. O Paquistão, por outro lado, tem uma mistura, mas é muito mais inclinado para a China. Então só as diferenças, se não houver mais nada, nos sistemas de comunicação exigem. E é por isso que se fazem os exercícios, para entender certo como lidamos com essas coisas que não são compatíveis. Então, isso será um desafio. Mas o meu ponto é que eles não representam nenhum tipo de ameaça imediata agora. Nem estão prestes a tomar algum tipo de ação agora que aumentaria a tensão na região, eu acho. De novo, isso parte da suposição de que eles não estejam coordenando há 6 meses e fazendo algo assim, mas acho que alguma informação sobre isso teria vazado antes. E volto à reação de Donald Trump. Ah, isso é ótimo. Uau! Eles dizem, sério? Certo, você disse isso. Okay, you said it. Now, Agora, sobre o Irã, toda a questão do memorando de entendimento e dos 60 dias, acho que foi bastante mal compreendida. Os 60 dias foram estabelecidos como uma meta ou um prazo para as negociações que deveriam ocorrer separadamente do memorando de entendimento. Então, o memorando deveria ser implementado ou estar em processo de implementação, e alguns aspectos precisavam ser acertados, como a questão de o Irã cobrar uma taxa. Essa era uma das questões em discussão. Mas os 60 dias terminaram e, como você corretamente apontou, os Estados Unidos continuam o bloqueio. Até esse momento, o Irã não fez nada para tentar romper esse bloqueio. E acho que uma razão é que há um número limitado de navios que podem participar dessa atividade. Portanto, não é algo abrangente. Eles não conseguem parar todos os navios iranianos que saem de lá. E acho que neste momento o Irã está conseguindo tirar navios pelo seu corredor e desligando o ICE. Os Estados Unidos ainda conseguem encontrar alguns deles, mas não conseguem encontrar e parar todos. E muitos desses navios estão carregados de petróleo com destino à China, alguns à Índia. Então acho que, a esta altura, o Irã está resignado. Eles foram avisados de que os Estados Unidos estão ameaçando, por meio de Scott Bessent, secretário do Tesouro, desencadear as sanções econômicas mais, suponho, capazes de acabar com o mundo, algo que o mundo nunca viu. Essas são as palavras dele. Às vezes, você tem que se perguntar, esse cara está usando drogas ilegais no escritório? Ou talvez bebendo um pouco demais alguma bebida alcoólica? Porque isso é quase conversa de maluco. A ideia de que os Estados Unidos vão isolar o Irã ignora as mudanças fundamentais que estão acontecendo no mundo dos BRICS. E embora a Índia esteja na presidência dos BRICS, vocês sabem, detém o mandato atual, a presidência atual, mesmo com certa lentidão da Índia, ou com a falta de resposta do país, os BRICS estão avançando muito na frente econômica.
Os bancos chineses estão desempenhando um papel cada vez mais importante na lei de pagamentos do comércio internacional. And settling payments on international trade. O sistema interbancário de pagamentos transfronteiriços que a China criou está funcionando como uma grande alternativa ao SWIFT. O Irã, por sua vez, não aceita mais pagamentos em dólares americanos, se puder evitar. Em vez disso, faz quase todo o comércio na moeda chinesa ou na moeda russa. Então, a ideia de que o Irã pode agora ser isolado economicamente é simplesmente não entender como o mundo mudou. 10 anos atrás, 11 anos atrás, em 2015, sim. Eles poderiam ter feito isso, porque naquela época, além dos Estados Unidos e da Europa, tanto a China quanto a Rússia estavam dispostas a impor sanções ao Irã se ele não cumprisse o JCPOA. Mas o que aconteceu agora? China e Rússia rejeitaram completamente a tentativa de reimpor as sanções contra o Irã no âmbito do JCPOA. Elas acusaram o Ocidente de agir de má fé. E agora Rússia e China estão comercializando livre e abertamente. Isso coloca o Irã numa posição econômica muito mais forte do que tinha 2 anos atrás, 8 anos atrás, até mesmo 10 anos atrás, porque tem essas rotas comerciais abertas com a Rússia, com a China e com o Paquistão. O Paquistão, em particular, intensificou seus esforços. Abriu 6 rotas terrestres usando portos paquistaneses no Oceano Índico para que as mercadorias sejam carregadas, principalmente em caminhões, e depois enviadas para o oeste, até Teherã. Então estou curioso para ver o que Bessent vai propor. Acho que ele vai tentar punir terceiros, punir países que negociam com o Irã. Bem, você sabe, se a China está recebendo petróleo, quer dizer, se a Índia está recebendo petróleo do Irã, não vejo a Índia torcendo o nariz e dizendo, não queremos o seu petróleo. Ela certamente vai continuar recebendo, comprando e usando esse petróleo. A verdadeira situação agora, tenho certeza de que você se lembra das imagens da Tailândia quando o tsunami atingiu o país. Meu Deus, isso foi há uns 14 anos. As pessoas estavam sentadas na praia e tudo parecia calmo. Na verdade, a água estava recuando, se afastando delas. Havia uma enorme faixa de areia e elas diziam, nossa, que ótimo, isso é estranho. Aquilo era o sinal de alerta de que aquele gigantesco tsunami ia avançar. E se elas ainda estivessem na praia, isso as mataria, as afogaria, destruiria suas vidas e as vidas de suas famílias. Bem, o que vem acontecendo nos últimos 6 meses, desde o início da guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, e depois do corte dos suprimentos que saem do Golfo Pérsico, com o fechamento do Estreito de Hormuz, é que o Irã efetivamente iniciou um tsunami. Esse período, de 28 de fevereiro até agora, pense nele como a água recuando da praia. E aí surgem coisas como Trump dizendo, o mercado de ações está disparando, estamos indo muito bem, mas todos os sinais de alerta estão começando a aparecer. Há um fundo negociado em bolsa, um ETF ligado a petroleiros, e o preço dele reflete qual é o preço do petróleo para esses petroleiros. No início de fevereiro, o preço daquele ETF era de $67. Hoje, $387. Foi isso que subiu. O preço que as pessoas têm de pagar, se alguém quiser simplesmente comprar um barril de petróleo de um navio, é estimado em até $260. Então, o que aconteceu é que essa escassez de petróleo bruto, que era específica do Golfo Pérsico, agora criou uma escassez global de diesel e combustível de aviação. Global. Não é uma questão de dizer, basta bombear mais petróleo e a gente compensa. Não dá para compensar a diferença. Esse é o ponto. Não há mais de onde tirar em substituição ao que vinha saindo do Golfo Pérsico. Então esse é o problema número 1, você não consegue substituir isso. O problema número 2 é que o número de refinarias construídas ao redor do mundo está preparado.
Sabe, a maioria foi projetada para processar esse petróleo pesado com alto teor de enxofre. E é a partir dele que produzem diesel e combustível de aviação. Então não é como se pudessem pegar o petróleo mais leve que sai do Texas, colocá-lo automaticamente numa dessas refinarias e voilá ter diesel e combustível de aviação. Não é tão simples assim. Isso, na verdade, criou uma escassez real. Então estamos à beira de uma recessão econômica global, se é que já não estamos completamente envolvidos nessa recessão. E os mercados de ações, os mercados de derivativos, basicamente os cassinos legalizados que se fazem passar por investimento sofisticado, têm grande probabilidade de enfrentar uma crise comparável à que aconteceu em 2008, durante o desastre dos swaps hipotecários. Então, ao longo de tudo isso, se vierem problemas econômicos, o Irã não será o único a enfrentá-los. E acho que nesse momento o Irã está, na verdade, bem posicionado para amenizar grande parte desse impacto. E são os próprios Estados Unidos que vão sentir muito mais esse impacto do que o Irã está sentindo. Isso, por sua vez, vai repercutir naquilo que os Estados Unidos poderão fazer militarmente. Então estamos numa situação de esperar para ver. Acho que o próximo possível acontecimento será se o Irã decidir começar a atacar navios de guerra da Marinha dos Estados Unidos que estiverem tentando bloquear os carregamentos que saem do Irã. Esse pode ser o próximo ponto de tensão. Bem, Larry, eu concordo com tudo o que você disse e gostaria de acrescentar um pouco de contexto. Como nossa audiência global sabe, eu tenho acesso a alguns dos ambientes onde são tomadas decisões em Islamabad e em Teherã. Tenho o privilégio de ter esse acesso e de trazer isso para nossa audiência. Então, nos últimos dias, embora eu esteja me recuperando de uma cirurgia na coluna que me causou bastante dor, achei necessário prestar muita atenção a tudo que ouvi. Eu converso com muitas pessoas. Algumas têm mais acesso, outras têm menos. As pessoas que têm maior acesso são, obviamente, por definição, menos disponíveis. Mas o que eu ouvi de vários deles me levou à seguinte convicção: o Irã não vai ceder. Essa é a avaliação que faço com base em tudo o que ouvi. Também ouvi com muita clareza que o líder Mojtaba conquistou todo o poder de que precisa para colocar o Irã em uma direção estratégica, afastada dos Estados Unidos e da vulnerabilidade às sanções que vêm sendo impostas há 50 anos. E eles estão muito determinados, aconteça o que acontecer. Também ouvi, infelizmente, indícios de que o Irã está se preparando para medidas ofensivas. Ouvi com muita clareza: encerramos as medidas defensivas e agora estamos nos preparando para medidas ofensivas. Agora, obviamente, o que isso significa é que talvez eles pelo menos tentem afundar um navio americano. Se isso acontecer, como todos sabem e concordam, será o início de uma nova rodada de operações desastrosas, que não será boa para nenhum de nós. O que ouvi de Islamabad é que uma delegação ainda planeja chegar a Islamabad, liderada por Ghalibaf, o número 3, e Arashi, o número 4. Uma delegação de 21 pessoas, de alto nível, com uma ampla pauta para com a liderança civil e a liderança militar. Então, minha avaliação é que a cooperação regional está se tornando a característica dominante do que acontece no Irã, no Paquistão, em Riad, em Omã e em outros lugares. Também ouvi comentários notáveis de que essa aliança entre Turquia, Paquistão e Arábia Saudita vai ser significativa. Quero dizer, embora você esteja certo ao apontar que Trump a elogiou, sabe-se lá por quê, isso gera preocupação sobre o motivo de ele gostar desse tipo de arranjo. Então, minha avaliação, exatamente como a sua, é que estamos olhando para águas paradas, literalmente do oceano, e só Deus sabe o que vai acontecer em seguida. E talvez não seja um bom presságio. Neste momento, o Irã parece estar totalmente confiante nas decisões que está tomando.
não passa a impressão de estar perdido, tentando buscar orientação de algum outro país. Parece que eles disseram, certo, este é o caminho que vamos seguir. É assim que vamos chegar lá, e vamos seguir por esse caminho, gostem os outros ou não. Então acho possível que eles avisem os Estados Unidos antes de atacar um navio. Também acho que o Irã vai agir para suspender o bloqueio. Se o bloqueio for realmente sério. Porque, sabe, não dá para acreditar no Trump quando ele diz, cara, temos o melhor bloqueio do mundo. Because you can't believe Trump when he says, "Oh man, we've got the best blockade in the world," but we're already witnessing on the U.S. side the complete. Mas já estamos testemunhando do lado dos Estados Unidos o colapso completo da operação logística para abastecer os navios com comida adequada e outros itens de que os tripulantes precisam para sobreviver. E essa situação não houve muita cobertura sobre o Abraham Lincoln. Mas a realidade é que isso vai muito além de apenas um navio. Está afetando todos os navios, especialmente todos os que estão agora posicionados ao largo das costas do Irã, do Paquistão e de Omã, os navios americanos, porque os Estados Unidos perderam depósitos essenciais no Bahrein e em Omã, que forneciam o primeiro ponto de reabastecimento, um lugar onde se ia para repor alimentos e outros itens essenciais. Esse é o primeiro ponto. Mas o segundo é que os Estados Unidos, e isso já existia antes de Trump, isso remonta a pelo menos 10 anos, provavelmente à presidência de Barack Obama, quando foi tomada a decisão de cortar navios rápidos de reabastecimento de combate. Na época, eles tinham 4 e disseram, vamos nos livrar de 2, porque podemos economizar 30 milhões de dólares em cada um. Assim teremos mais dinheiro para comprar mísseis Tomahawk que não conseguimos fabricar. Então, neste momento, a Marinha dos Estados Unidos está numa posição muito difícil, sem conseguir reabastecer adequadamente os navios que estão avançados e envolvidos nessas operações. E ainda não está claro se os Estados Unidos vão tentar ampliar sua presença e adotar uma postura mais agressiva em relação ao Omã. Se fizerem isso, eu tenho que dizer, é a coisa mais maluca que eu já vi na vida. Bem, posso acrescentar alguns pontos ao que eu disse antes e reforçar o que você acabou de dizer agora, Nery. Estou extraordinariamente confiante no seguinte. Posso afirmar com muita segurança que Mojtaba Khamenei se recuperou de quaisquer ferimentos que tenha sofrido. Foram ferimentos bastante graves. E não é só isso. Ele está assustado, muito assustado. Tenho a sorte de ter acesso a círculos muito próximos de Mojtaba, e cada um deles me diz que ele é um homem energizado, quase como se estivesse numa missão para cumprir seu destino. E não é só isso. Com a nomeação de Mohsen Rezaei, ele agora tem uma mão direita muito firme, que enxerga e acredita na missão dele, e é capaz, muito capaz, de usar todos os poderes do IRGC para implementar o que Mojtaba quer. Mojtaba também desenvolveu uma boa relação de trabalho com o presidente Pezeshkian, que antes tinha se desgastado. Mas Pezeshkian aderiu. Então tudo isso me leva a acreditar que, neste momento, há muito pouca margem de concessão por parte do Irã. O Irã também desenvolveu uma relação extraordinária com Mohsen Naqvi do Paquistão, com o marechal de campo Asim Munir e com a liderança civil paquistanesa. E isso se tornou uma espinha dorsal, embora o Irã tenha rotas abertas para a Rússia e a China. Mas a fronteira com o Paquistão, as aberturas pelo Paquistão, são uma verdadeira espinha dorsal. Isso não vai vacilar. Eles também estão comprometidos com a missão, por assim dizer. Então, isso poderia levar a 2 desfechos. Quer dizer, talvez Trump finalmente perceba que está encurralado, finalmente perceba que não tem para onde ir, a não ser aceitar algum tipo de saída digna. Mas quer dizer, quem pode adivinhar o que ele vai fazer? Bem, deixe-me interromper aí para dizer que, mais uma vez, Marjorie Taylor Greene levantou essa questão em uma postagem no Truth Social, ou em um tweet, um artigo ou uma nota no X que ela publicou. No sábado, e talvez avançando pelo domingo,
Trump realizou uma reunião em Camp David, o retiro presidencial, com vários de seus principais assessores, inclusive assessores de segurança nacional. E eles muito provavelmente discutiram, eu acho, os próximos passos em relação ao Irã. E uma das questões que, segundo relatos, foi discutida foi o uso de uma arma nuclear, ou de armas nucleares, contra o Irã. E não houve nenhuma indicação de que uma decisão tivesse sido tomada. Mas o fato de Trump ter voltado a esse assunto, depois de já tê-lo levantado antes, como nós noticiamos nos primeiros dias do protocolo de transição, pode muito bem ser mais um caso em que ele está pensando em voz alta. Mas o que encerrou a primeira tentativa foram as palavras do general Dan Kane, presidente do Estado-Maior Conjunto, que atua como principal assessor militar de Trump. Ele não pode dizer a Trump o que fazer. Tudo o que pode fazer é recomendar. Mas na época ele disse a Trump, essa é uma ideia estúpida, e você nem vai querer seguir por esse caminho. Então vamos ver o que acontece desta vez. Bem, esta é a nossa cobertura de segunda-feira, um dia cheio de acontecimentos, porque o memorando de entendimento chegou ao fim e agora estamos em território desconhecido, literalmente território desconhecido. E somos gratos por vocês estarem aqui nos ouvindo. Temos o privilégio de contar com analistas de estatura extraordinária, como Larry Johnson. Amanhã, Pepe Escobar, e depois de amanhã, nós três vamos explicar o que está acontecendo, com informações que vêm diretamente de fontes privilegiadas. Então, se vocês gostam do que fazemos, por favor, cliquem em curtir e se inscrevam no canal. Acessem nosso canal no Substack, tornem-se membros pagantes e nós entregaremos isso diretamente na sua caixa de entrada. Muito obrigado. Estaremos aqui novamente amanhã e também depois de amanhã. Palavras finais, Larry? Não, acho que fizemos um bom trabalho dando uma visão geral e as pessoas podem acompanhar amanhã. Pepe e Zé terão uma boa atualização para vocês. Tomara que sejam boas notícias. Vamos esperar alguma boa notícia, com certeza. Tchau, obrigado.